momento nos colocar na presença do Senhor e pedir a Ele que possa abrir os nossos corações para que a gente possa participar desse nosso encontro, não apenas com os nossos ouvidos, mas com o nosso espírito aberto para aquilo que o Senhor nos quer falar. Nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor nosso Deus, pelo privilégio de podermos estar juntos, não fisicamente para podermos nos abraçar como gostaríamos, mas de uma forma que o Senhor possa unir os nossos corações mesmo assim. Queremos te entregar, Senhor, a realidade de cada um de nós nessa pandemia. Nossos medos, nossos traumas, nossas dores, nossas dificuldades, nossas inseguranças. O Senhor conhece os nossos problemas melhor do que nós, Senhor. Toma e recebe cada um deles, vem cuidar deles por nós, para que eles não venham a distrair a atenção que nós queremos que seja só tua a partir desse instante. Dá-nos, Senhor, ouvidos que saibam escutar e um coração que tenha espaço para acolher tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que estejamos aqui unidos e reunidos em teu nome, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando para vocês, eu não consigo ver as perguntas de vocês quando a gente está no módulo de PowerPoint, então eu vou para lá agora para a gente começar a nossa aula, mas se você tem alguma dúvida, não deixe para depois, não, coloca aí no chat, nessa parte de comentário, porque eu vou ficar vindo de tempos em tempos para ver se alguém está com alguma dúvida para a gente poder responder, tá bem? Espero que vocês estejam vendo a tela de forma adequada. Nossa segunda aula. Nós começaremos então daqui a nossa segunda aula de hoje. Antes da gente entrar na oração propriamente dita, quem não assistiu semana passada, eu recomendo que veja o vídeo. Está gravado tanto na página da Turma do Pecado, quanto na página do próprio curso, para que vocês possam acompanhar essa oração já sabendo que a gente falou de introdução. Mas antes de entrar na oração propriamente dita, que é o que a gente vai fazer hoje, eu queria ainda chamar a atenção para alguns pontos que São Gregório ressalta que devem ser levados em consideração antes da gente entrar no Pai Nosso. Vocês se lembram que na semana passada nós falamos que ele diz que quando nós oramos, nós devemos usar a palavra e não palavreado, porque a palavra é a palavra logos, né? Aquilo que é dito com um propósito, que gera efeito e que resulta em graça. E o palavreado são coisas sem sentido, são perfumarias, são coisas que a gente diz para impressionar muitas vezes, ou quando a gente não sabe o que dizer. E muitas vezes no nosso palavreado, nós conseguimos afastar a graça que a oração traz em nós, porque a gente está pedindo bens materiais ou o mal para os nossos inimigos. E aí ele vai explicar agora por que pedir bem material e mal para os seus inimigos não tem sentido e é palavreado. Pedir mal para o seu inimigo não acontece com Deus. Por quê? Porque quando você pede para Deus, por exemplo, fazer o mal para aquela mulher que roubou o seu marido, ou você quer que vá à falência aquela pessoa que, na verdade, passou a perna para você no trabalho, roubou o seu cargo, ou roubou o seu dinheiro, ou alguma coisa nesse sentido, você, quando pede que Deus faça vingança a seu favor contra uma outra pessoa, você está, na verdade, se esquecendo de duas coisas. Em primeiro lugar, que Deus é amor. E é impossível para o amor agir com ódio, agir com revolta, agir com vingança. Então, quando você pede a Deus para vingar em seu nome,
você está, na verdade, segundo São Gregório, pedindo a Deus para deixar de ser Deus. E isso ele não pode fazer. E a segunda coisa que você está esquecendo é que aquela pessoa também é um filho de Deus. Também é alguém que Deus quer que encontre a salvação. Também é alguém por quem Jesus morreu na cruz. Então é claro que Deus vai querer encontrar um jeito de trazer essa pessoa para o bem e não vingar essa pessoa ou fazer o mal para ela. Mas a outra coisa que ele ressalta muito bem é porque não tem sentido você pedir coisas materiais quando você reza. Por quê? Porque qualquer coisa material é temporária. E você está pedindo temporário para quem é eterno. Qualquer coisa material é terrena. E você estaria pedindo o que é da terra para quem é do céu. Qualquer coisa material é baixa quando comparada com o Altíssimo, que é Deus. Qualquer riqueza nesse mundo é irrisória diante do tesouro que Deus tem guardado para você no céu. E quando aquilo que você está pedindo para Deus é algo que ele precisa tirar de uma outra pessoa, pior ainda. Porque você vai estar pedindo o uso breve do que é do outro, e, na verdade, você está pedindo a Deus para tirar alguém para dar para você, quando, na verdade, o que Deus quer te dar é aquilo que não pode ser retirado de ninguém, nem do outro e nem de você. Então, segundo essas coisas, para São Gregório, não tem sentido você pedir coisas materiais. E uma coisa que ele falou, e nós já mencionamos, mas não explicamos direito na semana passada, é a diferença de prece e oração. A prece, na verdade, é quando você apresenta um pedido sobre a sua necessidade para Deus, confiante na promessa dele de que ele vai realizar, e aí você, então, quando aquilo se realiza, você agradece a Deus. Isso é uma prece. Mas São Gregório lembra bem para a gente o seguinte: quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele não disse quando fizerdes uma prece, ele diz quando orardes. E a prece é algo muito diferente da oração. A oração, na verdade, ela tem duas palavras dentro dela. Orar, que é falar, a oratória é a arte de falar, né? Uma sentença é uma oração no sentido gramatical, mas ela tem também a palavra ação. Então, oração, em outras palavras, é uma palavra que provoca uma ação. Então, quando você está orando a Deus, você está mais do que apresentando um pedido. Você está provocando uma reação em Deus. E aí, como é que se diferencia a prece da oração, segundo São Gregório? É que na oração, você agradece primeiro e pede depois. Você louva primeiro por Deus te dar a graça. E depois lembra para Deus qual é a graça que você está precisando receber. Por que que esse sentido tem mais efeito? Porque pensa bem, se você tem, por exemplo, você está rezando por uma pessoa que está doente. Se você vai fazer uma prece, você vai dizer: ai, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, cura aquela pessoa, Senhor. E aí, você vai esperar Deus dar a graça para ir dizer para ele: olha, Senhor, muito obrigado, porque eu pedi e o Senhor atendeu a minha prece e aquela pessoa foi curada. Mas quando, ao invés de fazer uma prece, você faz uma oração, você diria para Deus: Senhor, eu te louvo porque
porque nenhum doente que procura o seu socorro fica sem cura. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho certeza de que essa pessoa vai ser curada, porque o Senhor ama os seus filhos e não quer o sofrimento do seu filho. Então, Senhor, porque o Senhor ama os seus filhos, eu coloco no seu coração essa pessoa que está doente e te agradeço a certeza de que o Senhor está curando essa pessoa. Por que essa forma é prioritária em relação à prece, meus irmãos? Porque quando você faz uma prece, você está efetivamente dividindo aquilo que é a sua necessidade em dois momentos: o pedido e o agradecimento. Você só agradece se o seu pedido for atendido. Ou, se você é um dos 9 leprosos, você pede, é atendido e até esquece de agradecer depois. Mas quando você ora e apresenta o seu agradecimento primeiro, você está mostrando para Deus duas coisas que são fundamentais. Em primeiro lugar, que você tem fé. E não se esqueça que quando Jesus fazia uma graça, ele nunca dizia o meu poder te salvou, ele dizia a tua fé te salvou. Se você agradece primeiro, você está mostrando para Deus a sua fé em que Ele está ouvindo e vai atender a sua oração. Mas o que é ainda mais importante do que a fé é que quando você agradece primeiro, você está mostrando a Deus que você confia nele. E quando você confia em Deus, você abre as comportas da graça do céu para você. Porque tudo que Ele quer é que nós sejamos capazes de confiar nele. Por isso, Jesus, lá em Marcos 11:24, ele diz: tudo que pedirdes a Deus, crede que já o tendes recebido, e certamente lhe será dado. Então, diferença de prece e oração. E lembrem-se, o Pai Nosso é uma oração, logo, o louvor, o agradecimento vai vir sempre primeiro, antes dos pedidos que você vai fazer. Lembre-se de que o seu Deus, que é grande, escuta a sua necessidade e vai te atender. E ele faz aqui um hino à oração que é muito lindo. Ele diz que a oração é a guarda da prudência, a escola da ira, a proteção contra a vaidade, purificadora do rancor, destruição da inveja, morte da injustiça, correção da impiedade. A oração é a força dos corpos, a direção da casa, a ordem da cidade, poder do reino, troféu da guerra, segurança da paz, reunião dos separados e permanência dos unidos. A oração é o selo da virgindade, a fé do casamento, a proteção dos viajantes, guarda dos que dormem, coragem dos despertos, fertilidade dos agricultores e salvação dos náufragos. A oração é a advogada dos réus, libertação dos presos, refrigério dos que padecem, alívio dos doentes, alegria dos felizes, consolação dos sofredores, coroa dos noivos, festa dos aniversariantes e túmulo dos moribundos. A oração é conversa com Deus, contemplação das coisas invisíveis, certeza dos desejos, igualdade com os anjos, sucesso para o bem, afastamento dos males, correção dos pecados, desfrute do presente, sujeito das esperanças. Tudo isso inspirado em Hebreus 11, versículo 1. Muito lindo, certo? Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida até esse momento.
Não estou vendo dúvida nenhuma aqui. Muito bem. Boa noite a todos vocês. Podemos entrar no Pai Nosso, então? Acho que todos vocês estão ansiosos, mas posso dar uma notícia para vocês? Eu acho que tudo que a gente vai fazer hoje é pronunciar a primeira palavra da oração. Se não temos perguntas, nós vamos adiante. Jane não entendeu por que temos que louvar? Porque quando você louva, você agradece a Deus por algo que Ele ainda não fez. E nós muitas vezes até recebemos a gratidão de uma pessoa por uma coisa que a gente não fez. E a gente fica quieto. Mas Deus é um Deus justo. Ele não pode receber de você a gratidão por algo que Ele não tenha realizado. Então, por isso, quando você louva em primeiro lugar, você acende a chama da ação de Deus. Por quê? Porque se você está louvando por algo que você ainda não recebeu, você está demonstrando que você acredita que Ele pode fazer. Você está confiando que Ele vai realizar. E você já está agradecendo por algo que Ele ainda não fez. Por essas três coisas, Deus certamente vai fazer a graça na sua vida. E se você louvar e agradecer e ainda assim Ele não fizer? Ainda assim você louva a Deus. Porque se você pediu e Ele não fez, é porque aquilo não era o melhor para você. E ainda assim, ao não fazer, Deus vai ter demonstrado o quanto Ele é apaixonado por você. É simples assim. Porque nós não sabemos pedir como convém, lembra? Romanos 8, 28. E por isso precisamos que o Espírito Santo venha em nosso socorro, nos mostrando o que é certo e o que não é. Mas não fica preocupada não, Jane, porque essa característica da gente não saber o que é certo e o que é errado, pedir o certo ou pedir o que é bom, é característica de toda a humanidade. O próprio São Paulo, lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 19, ele diz: eu não sei o que acontece comigo, porque eu me vejo fazendo o mal que eu não gostaria de realizar, ao invés de fazer o bem que eu gostaria de praticar. Então, como nós temos essa dificuldade de discernir entre o bem e o mal, o agradecimento primeiro é ainda a porta. Porque se você faz uma prece ao invés de uma oração, se apresenta suas necessidades, uma montanha delas. E aí, Deus não faz, você pensa que Ele não ouviu, você pensa que Ele não se importa, você pensa que Ele não te ama, e o seu relacionamento com Deus não é construído. Quando você agradece primeiro, você provoca a ação de Deus. Se Ele não agiu, então, se Ele não fez, é porque aquilo não era bom para você ou ainda não é o momento da graça. Lembra do Eclesiastes? Há um tempo para cada coisa. Santa Mônica rezou 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. A gente reza 30 segundos pelo fim da pandemia e achamos que Deus já devia ter feito o que Ele tinha que fazer, né? Então, o mais prudente é sempre a gente agradecer primeiro, porque isso mostra para Deus que a gente acredita, que a gente confia e que a gente é grato a Ele. Voltamos ao Pai Nosso, então, para continuar a nossa apresentação. São Gregório mostra, não se aposse do meu tripé, você já roubou todos que eu tenho, devolve, Eduardo. São Gregório ainda diz que nós temos, só para citar alguns exemplos do Antigo Testamento, provas mais do que suficientes que a gente pode confiar no efeito da oração. A oração fez
o estômago da baleia se transformar em casa para Jonas. A oração conduziu Ezequias das portas da morte a uma vida. A oração fez os 3 jovens arderem numa fogueira sem serem queimados. A oração fez Israel vencer o exército dos amalecitas, que era tão mais poderoso do que o próprio povo de Deus. E a oração dizimou numa espada invisível 185.000 assírios em uma só noite. Por coincidência, o padre Mauro, na homilia da missa, outro dia, estava citando exatamente essa passagem. Se não temos outras perguntas, por enquanto, vamos então começar com a oração do Pai Nosso propriamente dito. Ok. A primeira palavra que a gente reza, ou que a gente pronuncia quando reza o Pai Nosso, é a palavra Pai. Não é mesmo? Mas São Gregório quer chamar a atenção não para o sentido familiar, por enquanto, mas para o sentido da acepção dada à palavra Pai. Pai indica a causa, indica a origem, né? Nós levamos o sobrenome dos nossos pais para mostrar de que família a gente vem. Nós dizemos que Santos Dumont é o pai da aviação, os americanos não concordam. Por quê? Porque dele veio o conhecimento e a técnica necessária para que o homem pudesse voar num avião. Então ele começa a lembrar que pai indica a origem. Então a primeira coisa que nós temos quando rezamos o Pai Nosso é que nos lembrar da nossa origem. Segundo São Paulo, não existe relação entre luz e trevas. Uma coisa não se confunde com a outra. A luz não se confunde com a escuridão, a vida não se confunde com a morte. Um caminho não se confunde com o outro. O bem não se confunde com o mal. Então, segundo São Paulo, luz se assemelha a luz, justo se assemelha a justo, belo se assemelha a belo, e imortal se assemelha a imortal. Tanto é assim que quando alguém comete um pecado, nós dizemos que aquela pessoa é filho do pecado, ou é filho das trevas, ou alguma coisa do que o vale. Mas, por um outro lado, se nós estamos rezando, Pai, nós precisamos nos lembrar de que a nossa origem não são as trevas, não é o pecado, não é o mal, não é a inveja, não é o ciúme. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa origem. Então, a primeira coisa que a palavra Pai tem que nos lembrar é de que nós temos vocação de sermos santos, de sermos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Nós temos a obrigação de nos lembrarmos de ser bons, de sermos luz, de sermos justos, de sermos pessoas que semeiam a união e não a guerra, de sermos pessoas que semeiam paz, que semeiam serenidade, que semeiam compreensão, que semeiam aceitação. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Se nós somos filhos de Deus, somos filhos da luz, e temos então a obrigação de lembrar o mundo que Deus existe. Temos a obrigação de iluminar o mundo com a luz que é Deus. Então, se chamamos Deus de Pai,
lembremos que nós temos como vocação sermos imagem e semelhança de Deus. Então, São Gregório diz: se você não se lembra disso, se você reza o Pai Nosso, mas você vive uma vida desregrada, ele diz, e parece até que ele está sendo um pouquinho brincalhão quando ele fala isso, mas ele diz assim: se você é alguém que reza o Pai Nosso, mas não se preocupa em ser luz, em ser bom, em ser justo, em ser pacífico, em ser amoroso, é como se Deus lá do céu ouvisse a sua prece, a sua oração e dissesse assim: você, morto para a vida, está me chamando de pai? Está chamando a mim, o pai da imortalidade, de pai? Quando você tem praticado atos que vão te levar não para a imortalidade, mas para a morte? Por que então você suja o que é puro? Eu não reconheço em você a minha imagem e a minha semelhança. O que eu vejo em você são sinais do meu adversário, sinais da morte. Eu não sei quem você é. Lembra muito o que Jesus diz que ele vai fazer em Mateus 25. Afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou o que ele diz lá em Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Então, a primeira coisa que a palavra Pai tem que nos lembrar é que nós temos que buscar a nossa conversão todos os dias, todos os minutos, o tempo inteiro. Que nós temos que emendar as nossas ações para que a gente possa ser, na verdade, digno de chamar Deus de Pai. Não se esqueçam de botar as suas orações aqui. Ok. Mas e se você se afastou? E se você pegou os bens do seu pai e foi dissolutamente gastar eles pelo mundo? Ainda assim, a palavra pai é um convite de conversão. Porque ele te lembra que na parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, quando o filho resolveu voltar para casa, ele encontrou não um pai que apontava dedos, mas um pai que deu a ele de volta o seu manto, que colocou o anel nos seus dedos como símbolo da sua dignidade, que colocou sandália aos pés, para que quando ele caminhasse, ele não fosse picado pelas serpentes do mal, pelas víboras que ele fosse encontrar no seu caminho. Ou seja, se você não tem merecido chamar Deus de Pai, São Gregório diz, é só uma questão de escolha sua. Por quê? Porque a distância que o pecado provoca quando você peca, ela não é uma distância física, ela é uma distância espiritual. E muito mais gerada por você que tem vergonha de chegar perto de Deus tendo pecado, do que Deus em querer te aceitar porque você pecou. Porque lembrem-se, Jesus veio para os pecadores. O pior não é você pecar, é você desistir de tentar vencer o pecado em você. É você desistir de se levantar quando você for ao chão. Desistir de buscar a santidade quando você estiver longe dela. Então, lembre-se, em João, no capítulo 1, São João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, Deus deu a ele o poder de se tornar filhos de Deus.
que é a outra coisa fundamental que você precisa saber. Nenhum de nós em si tem o direito de chamar Deus de Pai. E também não seria correto chamar Deus de Pai, porque Deus só teve um filho. O Filho único de Deus se chama Jesus. Mas, se você acolhe Jesus que veio a esse mundo, você quer deixar de ser criatura de Deus para ser, na verdade, filho de Deus. E como é que você vai mostrar esse teu desejo? Se fazendo batizar? E o que acontece quando você é batizado? Você, ao entrar para a igreja, você está entrando para o corpo místico de Cristo, que é a igreja, onde Cristo é a cabeça e você é o membro. Em Cristo, ou seja, batizado, você é e se torna filho de Deus. Por isso, a oração do Pai Nosso é uma decisão pelo cristianismo, porque eu só posso ter o direito de chamar Deus de meu Pai se eu me faço cristão. Porque é Jesus que vincula a adoção que me faz ser filho de Deus. Nos primórdios da nossa igreja, o cristão, antes de ser batizado, ele não podia rezar o Pai Nosso. E como a oração do Pai Nosso é rezada na missa, ele só ficava para a liturgia da palavra até ser batizado. Por quê? Porque ele, como não tinha ainda recebido o batismo, ele não podia ficar para a liturgia eucarística, porque ele não podia rezar o Pai Nosso, né? Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, estamos escolhendo Jesus, estamos escolhendo sermos filhos de Deus, estamos escolhendo a casa de Deus como nosso lar. E a consequência disso é que a gente tem que se fazer cristão. E ser cristão é ser imitador de Cristo. E o que diz São Tomás de Aquino a respeito dessa questão de Deus ser Pai? Ele diz que, na verdade, eu tenho que olhar para isso sobre 2 pontos. De que modo Deus é meu Pai? Ele é meu Pai porque ele me cria à sua semelhança. Ou seja, é impossível para você olhar para uma macieira e encontrar uma banana. Olhar para um coqueiro e encontrar uma goiaba. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Se nós somos filhos de Deus, as pessoas deveriam olhar para nós e encontrar luz, bondade, mansidão, autodomínio. Ou seja, ele confirma aquilo que São Gregório tinha falado. Sabemos que Deus é nosso Pai pela sua providência. Nos tornamos membros do corpo de Cristo, certo? E qual é o pai que não cuida dos seus filhos? Se nós que somos muito mais, o Pai Celestial cuidará daqueles que são seus filhos. Se somos membros do corpo de Cristo, que é o Filho de Deus, Ele cuida de nós, Ele vela por nós. E Ele de tal modo nos ama que chega ao ponto de enviar o seu único filho para morrer por nós. É assim que Deus cuida de você. Sabemos que Deus é nosso Pai porque Ele nos adotou como filhos. Somos mais do que o resto da criação. Deus ama toda a criação,
Mas Deus não chama os passarinhos de seus filhos, embora tenha criado os passarinhos tal como criou os homens. Deus ama as estrelas, mas não chama as estrelas de seus filhos, embora ele tenha criado as estrelas como criou os homens. Então, o fato de Deus ser nosso Pai nos torna especiais em relação a toda a criação do universo. Só falta a gente se lembrar disso. E só falta a gente agir de acordo com isso. Então, segundo São Tomás de Aquino, se eu reconheço que Deus é meu Pai, quais são os meus deveres enquanto filho? Em primeiro lugar, honrar a Deus, porque temos que honrar pai e mãe. Se temos o dever de honrar pai e mães que falham conosco, mais ainda temos a obrigação de honrar aquele pai que nunca nos deixará na mão. Temos também a obrigação de imitar a esse pai. Por quê? Porque se nós dizemos que somos filhos de Deus e não imitamos, nós estamos distorcendo a verdade e colhendo a nossa própria condenação. Por quê? Porque nos dizemos filhos de um Deus que é justo, mas agimos com injustiça. Quem não conhece Deus vai pensar que Deus é igualmente injusto, porque se somos filho dele, somos como ele, estamos agindo injustamente, então, na cabeça dessa pessoa, Deus pode ser injusto, o que não é verdade. A outra obrigação que eu tenho enquanto filho de Deus é a de obedecer a Deus. Por quê? Porque se eu acredito que esse Deus quer o meu bem mais do que eu mesmo sou capaz de desejar o meu bem, eu vou confiar que o que ele quer para mim é melhor do que o que eu quero. Então eu não vou ficar esperando saber os porquês para confiar que o caminho dele é o melhor caminho para mim. Ele é o Senhor. Ele é aquele que manda o seu filho chegar ao ponto de morrer numa cruz por mim. O mínimo que eu posso fazer é demonstrar a minha gratidão, abraçando essa salvação que esse filho veio trazer para mim. E eu abraço essa salvação pela obediência. E a outra coisa que eu, como filho, tenho obrigação de fazer, segundo São Tomás, é de ser paciente. Porque a graça de Deus é no tempo de Deus e não no seu. A graça de Deus é de acordo com a vontade de Deus e não a sua. Porque Deus sabe mais. Temos alguma pergunta até esse momento? Tudo bem? Estou correndo aqui. Muito bem. Nenhuma pergunta até agora? Vocês são muito bons alunos. Ok. Muito bem. Continuando então, e é a última coisa que a gente vai falar nessa noite. A segunda coisa, e aí estamos vendo uma coisa interessante? Olha só, gente, presta atenção na tela. Quando aquilo que eu estou falando é tirado dos comentários de São Tomás, de São Gregório de Nicéia, nós temos a foto dele aqui no cabeçalho da página, estão vendo? Muito bem. Quando aquilo que a gente está falando é tirado dos comentários de São Tomás de Aquino, a foto lá no cabeçalho muda para São Tomás de Aquino. Estão vendo? Lá do lado do pai, no marronzinho. E quando vocês veem assim, a foto da Vânia, é sinal de que aquele comentário ele vem não de São Tomás, não de São Gregório, mas vem da Vânia.
Então, a diferença é que São Tomás não erra, São Gregório não erra, mas a Vânia, com certeza, pode ter alguma inconsistência aí. Mas o que eu gostaria de acrescentar para vocês é que a primeira frase que nós dizemos quando rezamos o Pai Nosso é Pai Nosso. Não existe situação em que a gente vá rezar a oração do Pai Nosso no individual. Não existe a situação que eu vá rezar: meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O meu pão de cada dia me dá hoje. Não existe isso. O Pai Nosso é, por definição, uma oração coletiva. O Pai Nosso é, por definição, uma oração que, quando eu rezo, eu nunca estou rezando sozinha, porque toda vez que eu vou rezar o Pai Nosso, Jesus reza o Pai Nosso comigo, para que eu possa ter o direito de chamar Deus de Pai. Segunda coisa, em algum lugar no mundo alguém está rezando o Pai Nosso naquele mesmo momento que você. E ainda que não tivesse ninguém rezando, quando você reza o Pai Nosso, você está rezando por todos aqueles que têm o direito de chamar Deus de Pai. Então você está rezando por aquela mulher que roubou o seu marido? Tá. Você está rezando por aquele traficante que viciou o teu filho? Tá. Você está rezando por aquele bandido que matou o seu pai? Tá. Você está rezando por aquele filho que te abandonou? Tá. Você está rezando por aquele pai que tentou te abortar? Tá. Você está rezando pelo bem dele? Porque você está sendo cristão? E Jesus ensina que se você deseja o bem só para quem te fez o bem, que mérito você tem nisso? Porque os pagãos já fazem a mesma coisa. Você mostra que é cristão fazendo o bem, mesmo para quem te fez o mal. Então, a oração do Pai Nosso é um bom caminho para você inconscientemente fazer o bem para aquela pessoa que conscientemente você ainda não consegue fazer. Então, naturalmente, a oração do Pai Nosso é um caminho para te ajudar a perdoar aquelas pessoas por quem você sente rancor. Já pensou nisso? Você, quando reza o Pai Nosso, você está rezando por aquela pessoa que você nunca vai conhecer na vida, porque ela mora do outro lado do mundo. Você está rezando até mesmo por aquele político corrupto, por aquele médico que te passou o remédio errado. Você está rezando por aquela pessoa que foi injusta, que te difamou. Por quê? Porque você é cristão. E o cristão não paga o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ele não vence as trevas sendo treva, ele vence as trevas sendo luz. Ele vence o mal sendo bom, ele vence a guerra sendo pacífico. Ele mostra de quem ele é filho. Então, rezar o Pai Nosso é se tornar família de Deus. É se tornar um com Jesus. É se tornar imitador de Cristo. É se tornar alguém que confia nesse Pai. É se tornar família de Deus. É fácil? Não.
Mas, como um pai que reconhece a incapacidade do seu filho de trilhar os caminhos sozinhos e o pega pela mão até que ele consiga caminhar com firmeza pelas próprias pernas. Se você quiser rezar do jeito certo essa oração, tenha certeza de que teu pai vai te ajudar. Tenha certeza de que ele vai te escutar. Tenha certeza de que ele vai fazer dessa oração uma bênção na sua vida. Se ele é um Pai Nosso, eu vou rezar por todas as pessoas do mundo. Por quê? Porque a felicidade dessas pessoas é importante para Jesus. Jesus morreu por elas. Então, se está ao meu alcance ser caridoso para fazer alguém bom e bem, viver o bem, eu vou fazer isso. E lembre-se, quando eu amo as outras do meu próximo, ele deixa de ser um peso na minha vida. E mesmo que eu tenha que carregá-lo ao longo do meu caminho, passa a ser um peso bom. Por quê? Porque ao carregar esse meu próximo, eu estou fazendo feliz aquele que morreu para que eu fosse feliz. Reverenciar o outro é reconhecer nele que ele é filho de Deus como eu sou. Então pode ser que a vida e o caminho dele tenha levado essa pessoa a se esquecer que ele é de Deus. Mas se eu o trato como filho de Deus, quando ele espera ser maltratado pelas pessoas, pode ser que eu contribua para mostrar para ele que o chamado dele não é ser trevas, mas luz. Que o chamado dele é ser santo, porque ele é filho de um Deus que é santo. Amém? Alguma pergunta? Corona? Considerar Deus como pai, eu acho que aumenta a nossa autoestima. E é verdade. Por quê? Porque você percebe que você não pode ser uma grande porcaria. Porque você veio de alguém que não faz produtos com defeito. Se Deus Pai é bom, você certamente é bom. Se Deus Pai é luz, você certamente é luz. E podemos agradecer pelo dom da nossa vida. Porque somos filhos de um Pai que é bom, que é justo e que é santo. Amém? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Semana que vem continuamos, vamos avançar um pouquinho mais, ruminando na oração do Pai Nosso. E espero que ao longo dessa semana, ao rezar o Pai Nosso, ele já tenha um saborzinho diferente no seu coração. Muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram ao longo dessa semana para que a gente pudesse ter a condição de transmitir essa aula ao vivo pelo nosso canal. E vocês, então, contribuíram muito para que pudéssemos estar juntos. Mais uma vez, muito obrigado a Terezinha e a Maria Cândida por serem tão guerreiras e Deus os abençoe. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Fiquem com Deus. Boa semana. Até quinta-feira. Tchau.